E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre assédio e sobre core values. Então, esse vídeo está sendo possível graças ao Nery, que se enrolou no trabalho e não vai poder fazer a aula dele. Também não sei que hora que a gente vai marcar essa reposição. E vamos lá. Mas toda empresa tem assédio, né? Eu falei que eu ia continuar jogando HOTS e eu tô tão chateado com tudo que aconteceu. Assim como aconteceu com a 2K, assim como aconteceu com outras empresas aí com as quais eu me frustrei. Ontem eu desinstalei o host da minha máquina e desinstalei o Battle.net Launcher. E achei que isso me faria uma falta enorme, que me partiria o coração, mas não é uma coisa que eu fiz, não é uma coisa que eu precisei fazer força, do tipo, meu Deus, eu vou sofrer, mas por convicção e por valores eu não vou jogar mais o HOTS. Não, ontem eu abri o HOTS, eu joguei uma partida e eu joguei com nojo. E aí quando eu terminei a partida eu falei, cara, eu não quero mais jogar isso. Não tenho vontade mais de jogar isso. E aí eu desinstalei o jogo e desinstalei o launcher. Isso é uma promessa de que eu nunca mais voltarei a jogar? Não sei, mas pelo que me conheço, muito provavelmente eu não volto mais a jogar esse jogo. Assim como estou há 8 anos sem jogar nenhum jogo da 2K, embora eu adore o joguinho de basquete lá que eles tinham, que eles têm ainda. E aí você fala, mas vamos lá, você vai se privar do Diablo 4 e do HOTS, que é um jogo que você gosta, por uma coisa que na verdade em toda empresa tem assédio, toda empresa sempre vai ter assédio. Esse vídeo é sobre isso e eu quero muito que você termine esse vídeo entendendo o meu ponto de vista. Você não precisa concordar com ele, você não precisa seguir o meu ponto de vista, você não precisa se deixar influenciar pelo meu ponto de vista, mas eu quero muito que você me conheça e que você entenda o meu ponto de vista sobre isso. Fausto, não era você o cara que falava que sempre vai ter psicopata e que crime hediondo sempre vai existir? Sim, sou eu. Muita gente fica incomodada quando eu comento algum assassinato brutal, algum crime hediondo, porque parece que eu sou muito conformista em relação a isso. Cara, como que pode você não ficar chocado com um cara que entra atirando numa escola? Como que pode isso? E na verdade eu acho isso hediondo. A gente tem que pegar a pessoa que faz isso, a gente tem que isolar ela da sociedade, ela tem que pagar pelo crime que ela faz. Só que o que eu digo para vocês, não dá para impedir que isso continue acontecendo. Por quê? Porque a gente não pode prender um psicopata e a gente não pode prender um assassino passional. A gente não pode impedir que as coisas aconteçam antes delas acontecerem, porque embora o multiverso da Marvel seja fascinante, não é real. A gente não pode simplesmente voltar no tempo e impedir que determinadas coisas aconteçam. E quando acontece já é tarde. Só que aí, vamos lá. Uma coisa é impossível impedir que isso volte a acontecer. Outra coisa deixa o cara embora. Não deixa o cara embora. Quando uma filha vai lá e mata um pai, quando uma mulher vai lá e mata um marido, picota, joga numa mala e sai desovando pela cidade, você tem que pegar essa pessoa e você tem que levar ela para a justiça. Né? E se possível, dependendo do caso, impedir que essa pessoa conviva em sociedade pro resto da vida, porque dependendo da natureza da pessoa, do cérebro da pessoa, ela vai continuar fazendo aquilo para sempre. Então você tem que impedir que isso seja possível. E o assédio, né? Porra, você vai deixar de jogar Diablo 4, Fausto, porque é um puta jogo que você quer jogar, que simboliza pra caramba pra você. Só que, cara, assédio tem em todo lugar. Sim, assédio tem em todo lugar e sempre haverá. Só que existe uma diferença entre um assédio casual e eu falei superficialmente, eu só vim aqui para enfatizar. E um assédio numa empresa que tem core values que são de assédio. Aí você fala assim, Fausto, mas os core values deles não eram de assédio, porque eles falavam que eles tinham accountability, fun, passion, que a paixão, a diversão, a responsabilidade. Sim, mas vamos lá. Existe uma diferença entre o core value que uma empresa diz para o mercado que ela tem. Existe uma diferença entre os valores que a empresa diz para os seus funcionários que ela tem e os valores que a empresa apresenta ter de fato. Boas empresas apresentarão de fato valores que elas alegam ter. Assim como boas pessoas são de fato aquelas pessoas que elas dizem ser. Agora, não tem um monte de gente ruim que diz que é boa?
Vai no Congresso brasileiro e sai perguntando para as pessoas quem é honesto. Chega um por um dos deputados lá e fala assim, você é honesto? E veja que resposta que ele vai te dar. A pessoa dizer que ela é honesta não é suficiente para que ela de fato seja. Agora, existe uma diferença. Existem congressos em que, principalmente de países pequenos, de ilhas pequenas, você pega Finlândia, você entra no congresso da Finlândia, talvez, estou falando sem grande conhecimento de causa, e você vai perguntar para os deputados, você é honesto, você é honesto, você é honesto? Muito provavelmente eles dirão que sim, e muito provavelmente eles serão, mas eles não serão porque eles são seres humanos maravilhosos, todos eles. Eles serão porque alguns são seres humanos maravilhosos e muitos deles têm um tremendo medo de serem pegos fazendo merda. Por quê? Porque a sociedade observa de muito perto aquela Câmara e qualquer pessoa que dê um deslize, ela está muito perto de todo mundo que mora ali. Não é à toa que Brasília é longe da casa de todo mundo. E é um descampado que você não consegue chegar pressionando ninguém. Então, quando você não tem controle, e controle é a coisa mais importante para se ter, o que você vai acontecer? Você vai ter pessoas que encontram oportunidade de serem desonestas e que acabam sendo. E sendo desonestas e não sendo punidas, elas terão estímulo a continuarem sendo. E aí você vai ter pessoas ruins por natureza iniciando esse comportamento e outras pessoas que não são tão ruins assim por natureza, mas enxergando ali a oportunidade, e aí elas começam a fazer aquilo. E chega uma hora que tem tanta gente roubando, tem tanta gente desonesta, que até um cara perdido que chega lá do nada, ele vai falar, porra, tá todo mundo fazendo, eu faço o que todo mundo faz, e aí eu vou lá e me beneficio disso também. Então, a nossa Câmara de Deputados, ela tem o core value de honestidade? Não tem. Não tem. Por mais que toda pessoa alegue ser honesta, ali a gente não tem. E o que você tem? Em outras grandes empresas de auditoria, você tem core values declarados e você tem eles de fato cumprindo. Significa que a natureza das pessoas da empresa de auditoria é superior à natureza dos seres humanos que estão ali na Câmara dos Deputados? Não. Significa que na empresa de auditoria existe uma coisa chamada controle e na Câmara dos Deputados não existe uma coisa chamada controle. Por falha minha e tua, inclusive. Né? Agora veja, não que eu e você sozinhos conseguíssemos fazer alguma coisa para aquele lugar lá se tornar honesto de uma hora para outra, coisa não é simples desse jeito. Mas o que eu quero que você entenda é que se você permitir que uma pessoa entre numa escola metralhando todo mundo e no dia seguinte você vê essa pessoa fazendo churrasco e postando foto da arma no Instagram e não fizer nada a respeito daquilo, não me surpreenderá que 2 semanas depois esse caso se replique em algum outro lugar e que um pai revoltado que perdeu um filho numa escola também pegue uma metralhadora e saia metralhando pessoas na rua. Por quê? Porque aí a gente tirou o controle e aí as pessoas, elas por não terem medo que determinada punição vá acontecer, elas começam a reproduzir esse comportamento. Até que você pode falar, eu sei quem foi que atirou, eu vou lá, eu vou pegar uma faca, eu vou cortar o pescoço desses caras. E se você não tem controle sobre uma sociedade, ela vai piorando cada vez mais. Então, o problema do Brasil é o brasileiro? Não, o problema do Brasil é basicamente controle. Controle. Por que muitas pessoas roubam? Porque ficam indignadas porque foram roubadas e porque nada foi feito a respeito. Se ela fosse roubada, o assaltante fosse capturado, o bem dela fosse devolvido, talvez ela não enveredasse nesse caminho que ela experimentou e gostou de também roubar e de também ser desonesto. Porque nós, quando vamos para outros países, quando um brasileiro vai para o Japão, quando o brasileiro vai para a Suécia, quando o brasileiro vai para a Inglaterra, ele chega lá e vê que a segurança funciona, que a justiça funciona, ele começa a seguir as regras e prospera dentro dela. E aí volta para o Brasil e continua fazendo coisa errada. Por quê? Porque a gente não tem determinado controle. Assédio sempre vai existir. E a gente descobriu que na Blizzard tinha muito assédio. Mas o que nós também descobrimos? Que os core values da Blizzard, os valores essenciais da Blizzard, eram completamente permissivos em relação ao assédio. Então não era uma pessoa que chegava, cometia um assédio, no dia seguinte ela era repreendida e na reincidência da prática do assédio ela era demitida como punição e processada. Não.
O que você teve na Blizzard foi pessoas que, de tanto fazerem assédio e de tanto serem denunciadas, por terem uma posição importante dentro daquela estrutura, foram promovidas para que as pessoas da camada de baixo fossem dissuadidas, fossem desestimuladas de processá-las com medo de perderem o próprio emprego. Você tinha festas de assédio, em que o assédio era completamente generalizado, e eu não duvido que você tenha tido na Blizzard assediadores que se tornaram assediadores por comportamento de manada. Porque quando você vê um monte de gente fazendo dancinha pro Bolsonaro, assim, você não vê uns idiotas entrando no meio e dançando junto. Quando você vê um monte de gente pedindo pro Lula voltar, você não vê uns idiotas desinformados indo lá e pedindo junto, sendo que o cara nem acredita que é aquilo que ele quer pra vida dele, mas como ele vê tanta gente legal fazendo aquilo, ele quer participar dessa massa também. Então teve muita gente, teve muito programador jovem que entrou lá e viu tanto cara sendo escroto que ele falou: se eu quiser provar a minha masculinidade dentro desse ambiente, eu vou ter que ser escroto também. Então, com certeza você teve ali gente que foi escrota por comportamento de manada. E esse é o pior ponto em que uma empresa ou um país pode chegar. O pior ponto que o Brasil poderá chegar em relação à sua violência é quando uma pessoa sair atirando e matando só porque ela vê um monte de gente fazendo isso todos os dias e ninguém é punido por isso. Esse é o pior dos piores dos cenários que eu posso imaginar. Todo mundo armado e fazendo isso porque não dá nada. E o que você tinha na Blizzard era exatamente esse pior dos piores cenários possíveis. Era tanto assédio acontecendo que as funcionárias, elas não conseguiam mais dizer o nome da pessoa que fazia, porque existiam festas em que todos participavam do Cube Crawl lá. Vamos procurar o que é isso, porque eu tenho nojo de explicar aqui o que é. Então, é muito diferente de você falar assim: olha, teve um assediador que fez isso. Não, teve uma empresa que funcionou por longos anos, e quando chegava na BlizzCon colocava as mulheres lá para falar em nome de todas elas, e geralmente eram influenciadoras, não eram pessoas ali da equipe, e que de fato não eram porta-vozes de todas as mulheres que trabalharam nessa organização. Mas aí, esse é um caso das mulheres, que não é o único caso, porque houve um monte de outras pessoas de cargos menores que eram constantemente assediadas também. Agora, feito isso, todos os produtos da Blizzard, eles são fruto desse trabalho que foi feito dessa forma. E é por isso que agora eu abro o HOTS, e antes ele era um jogo nojento pra mim, porque só tinha gente burra jogando. Desculpa, eu fui extremamente tóxico e desnecessário agora. É porque eu acho que os bons jogadores de HOTS, eles pararam de jogar, porque o jogo é ruim. E aí quem ficou foram os jogadores muito ruins, extremamente casuais. Então o nível técnico dele é horrível. E ainda assim é um jogo que eu amo, porque lá tem todos os personagens do universo da Blizzard, que foi uma empresa extremamente relevante na minha vida, na minha existência. Os personagens de Diablo, os personagens de WoW, embora eu não tenha jogado. Vocês sabem que eu tenho um Murquinho aqui, vocês sabem que eu tenho esse canal, ele chama Fausto of the Storm. O que eu faço com a identidade visual desse canal, que é feita com o Murloc que o William fez de presente para mim? Pois é. Então é uma empresa a qual eu tinha tanta paixão que agora não dá para eu simplesmente continuar permitindo que ela faça parte da minha vida, sabendo que ela é uma coisa que eu nunca soube que ela era. Consegui explicar para vocês isso? Então, jovens gafanhotos, eu conheço muita gente de muitas empresas, e eu conheço pessoas que arruinaram suas vidas emocionalmente, achando que a humanidade inteira não presta, simplesmente porque elas deram o azar de entrar numa empresa com core values pobres. Eu conheço pessoas que foram resgatadas desse mundo quando elas simplesmente foram transferidas dentro de uma empresa para um outro departamento e pegaram outro chefe. E pessoas que tiveram suas vidas transformadas quando elas saíram de uma determinada empresa para ir para uma outra ganhar menos, mas lá elas tiveram um ambiente saudável, onde elas foram muito mais felizes e prosperaram como pessoas. Tem um monte de histórias desse jeito. Um monte de histórias desse jeito.
Tem empresas no mercado que são um trampolim para uma vida melhor. Você vai lá só para viver um inferno, um purgatório, só para você ver como o ser humano pode ser baixo, pode ser uma merda, como sua vida pode ser sofrida, como você pode sofrer todo tipo de abuso e desrespeito. Só para que elas aprendam ali a tancar isso, para que elas possam se qualificar para outras posições no mercado e aí elas encontram um lugar melhor e aí elas prosperam. Magicamente. Eu conheço gente que abandonou grandes empresas e que é extremamente feliz hoje vendendo bolo numa empresa de 5 pessoas onde o clima é maravilhoso. E aí você pergunta pro cara se ele quer voltar para ganhar 3 vezes mais numa grande multinacional, o cara não quer. Por quê? Por causa do ambiente e por causa dos valores fundamentais da empresa dele, que agora são completamente diferentes da empresa para a qual ele se submetia a trabalhar. Isso é muito importante esses valores fundamentais de uma empresa podem mudar completamente a sua experiência na sua passagem aqui na Terra e toda a visão que você tem do ser humano e da vida. Então, tomara que todas essas pessoas que foram bons programadores, bons funcionários, bons desenvolvedores, bons criadores da Blizzard consigam um emprego numa outra desenvolvedora que tenha core values admiráveis e de fato aplicados e que a gente veja essa empresa prosperar. E quando isso acontecer, eu quero tá lá comprando jogos dessa desenvolvedora. Por quê? Porque eu quero incentivar o trabalho dessas pessoas. A gente pode pegar as mesmas pessoas que trabalhavam na Blizzard e consumir o fruto do trabalho delas. Só que aí, e se elas encontrarem uma outra empresa onde esses valores de fato sejam verdadeiros, elas produzirão muito mais, elas produzirão muito mais felizes, elas produzirão muito mais motivadas. E aí a tendência é que os jogos sejam muito melhores do que essas coisas horríveis que têm sendo lançadas aí. Tô ansioso para que isso aconteça. Vamos ver se a gente consegue começar a seguir a vida dessas pessoas. Espero que tenha ficado claro o meu ponto de vista. Você não precisa concordar com um pingo daquilo que eu falei, mas eu vou ficar muito feliz se você escrever aqui embaixo que você entendeu o que eu quis dizer. Por hora é isso e um grande abraço.